posição para dormir importa? Claro que importa. A posição do seu pescoço na hora de dormir influencia muito. A gente tem que imaginar que a garganta é como se fosse um canudo que dobra. Então eu tenho aqui esse ângulo e eu tenho que respeitar esse ângulo para esse tubo continuar aberto. Assim como um canudo, se eu deixo ele totalmente reto, eu deixo ele na minha maior diâmetro. Ninguém consegue dormir assim, para ficar no maior diâmetro. Se eu fecho a garganta. E daí, assim como um canudo, na hora que eu fecho, também não passa mais nada. E muita gente gosta de dormir nessa posição. Então vamos ver esse exemplo aqui. Esse paciente está dormindo com um travesseiro fino. Não tem sustentação para o pescoço, para o ombro. A gente vê que ele também está fazendo essa posição aqui, ó, que a gente chama de quase uma posição fetal. Então se a gente lembrar do canudo, é como se o canudo estivesse fazendo isso daqui. E aí vai entrar menos ar nessa via aérea. Se a gente trocar o travesseiro desse paciente e der mais sustentação para ele, então vamos trocar aqui, ó. Vamos fazer um exemplo, trocando, dando um travesseiro que ocupe a altura do ombro desse paciente e o paciente assuma essa posição onde o pescoço também fica aqui fazendo os seus 90 graus. Essa sustentação de ombro num travesseiro mais alto, da altura adequada para cada um, já ajuda bastante na posição que o paciente vai dormir, já ajuda bastante ele manter essa posição adequada. E se a gente acrescentar um travesseiro de corpo, a gente pode colocar o travesseiro de corpo mais perto aqui do queixo do paciente, de maneira que evita dele fazer esse movimento aqui, porque o travesseiro fica encostando aqui no queixo do paciente e ele permanece nessa posição que seria mais adequada para a garganta, para a via aérea na hora dele dormir. Essa altura que eu falei para vocês, ela pode ser regulada. Então, hoje em dia, a gente tem as lâminas de altura que a gente pode usar, acrescentando ou diminuindo, para dar a altura adequada do pescoço do paciente, para que ele se sinta mais confortável. O travesseiro, ele não precisa ser duro, mas ele precisa ser firme, ele precisa ficar de uma maneira mais estável para esse pescoço do paciente, porque isso estabiliza toda a passagem de ar quando o paciente vai dormir. Uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar e diminuir o ronco quando a gente vai dormir é elevar um pouco a cabeceira da cama. Então aqui eu utilizei um edredom, eu coloquei um edredom embaixo do colchão e esse edredom aumentou e elevou a cabeceira da cama de uma maneira bem gradativa para ficar mais confortável para o paciente. Ele está dormindo aqui com um travesseiro adequado para o pescoço, com um travesseiro de corpo aqui segurando o queixo e isso fica muito mais estável para a respiração dele. E a elevação da cabeceira de cama também reduz ronco.